Seguindo essa série de caçadores de boas práticas e gestão de pessoas, eu tô aqui com a Amanda Cavaleiro para falar sobre a experiência do colaborador. Bom, primeiro, obrigada, Luciana, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Então, eu sou a Amanda, trabalho aí há cerca de 15 anos na área de recursos humanos, sempre com foco na parte de desenvolvimento de pessoas, cultura, desenvolvimento de liderança também. E eu sou formada em psicologia, mas sempre fui aquela psicóloga diferentona da sala, porque todo mundo quer ir para a clínica e eu queria ir para a organização. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Trazendo um segundo caso aqui, né, de boas práticas e gestão de pessoas e muito conectado com organizações pautadas em valores, a experiência do colaborador ao longo dessa jornada fala da cultura, fala dos valores, sejam eles explícitos ou não, né? E tem se tornado cada vez mais relevante no ambiente organizacional. Até saiu uma reportagem recente na Harvard Business Review falando, fazendo uma provocação assim: todo mundo sabe que a experiência do cliente importa para aumentar, inclusive, o faturamento da empresa. Né? Só que agora tem se falado da experiência do colaborador, e o que eles conseguiram nessa reportagem da Harvard Business Review, eles trazem, né, o estudo que foi feito correlacionando o que faz a experiência do cliente ser encantadora? Os colaboradores. E quando a experiência do colaborador é positiva com a organização, isso faz diferença também no resultado do faturamento. Então, eles estão fazendo um link direto, uma ligação direta entre experiência do colaborador e a última linha, né? A lucratividade da organização e o faturamento da organização. Você tem vivências sobre isso, da experiência do colaborador e quanto isso, enquanto prática e implementação na organização? Sim, sim. De fato, esse é um tema cada vez mais em pauta, inclusive pela concorrência hoje no mercado de você conseguir atrair colaboradores. Também tem isso, esse impacto direto tanto na atração quanto na retenção das pessoas aí dentro da empresa. Então, quando a gente pensa nessa experiência, que é pensar basicamente todos os pontos de contato que esse colaborador vai ter com a gente como organização ao longo do tempo, durante a sua jornada, o que eu tenho percebido é um pedido cada vez mais de customização muito forte dessa experiência. Então, sempre que possível, pensar em personalizar essa jornada. E na minha experiência atual, assim, isso é muito vivo, muito forte, e aí eu vou trazer alguns exemplos que vão desde a gente pensar. Eu me lembro porque eu fiz aniversário e eu tenho baixa tolerância à lactose. E quando a gente entra, a gente responde uma pesquisa sobre algumas questões a nosso respeito, e eu nem me lembrava disso. E eu recebi um bolinho zero lactose. Ah, olha que bacana. Esse tipo de cuidado, ele faz uma diferença incrível quando você para pra pensar. Você se sente visto, você se sente reconhecido. Eu sou um indivíduo, eu não sou só mais um crachá, digamos assim, dentro dessa organização. Então, desde esse tipo de experiência, até a gente pensar na criação de jornadas de desenvolvimento, que aí é bem a minha praia, que eu consigo mergulhar um pouco mais. Então, a gente, por exemplo, não é apenas pesquisa, a gente faz grupo focal com as pessoas direto para entender o que está acontecendo na tua realidade, o que funciona melhor para você, desde pensar, inclusive em desenho de jornada por persona. Hoje eu crio personas, não sei se todo mundo aqui já trabalhou com isso, mas basicamente eu mapear o estilo de público com o qual eu estou trabalhando. Então eu vou pegar ali, eu tenho um grupo de líderes de primeira passagem, que a gente pode associar um pipeline de liderança também, mas mais do que entender as dores desse indivíduo no dia a dia, eu vou entender até qual é a faixa etária, onde essas pessoas estão localizadas, que tipo de música elas gostam, o que elas assistem, que livros elas curtem, que horário funciona melhor na jornada, será que eles atendem clientes do outro fuso, então esse horário aqui é melhor para eu personalizar e oferecer algo num momento em que ele esteja com a cabeça mais livre para poder ter uma ação de desenvolvimento. Então é um nível de personalização que a gente vai indo entendendo essas personas, inclusive por países. No caso, eu trabalho numa multinacional, idioma, e aí quando eu começo um evento, a música é diferente para cada grupo que vai chegar. Ou a forma como eu lido com eles vai mudando. Então, isso é muito incrível, dá para ver a diferença no olhar das pessoas, elas se sentirem, assim, de fato reconhecidas, vistas. E para mim, assim, isso é um desafio, claro, porque eu estou falando de mudar a forma como a gente é acostumado a trabalhar, de criar experiências que sejam comuns a todos. Então, sim, demanda mais, mas é muito... No momento que você faz e você entrega,
ele já é uma recompensa, porque você enxerga o brilho no olho, o engajamento que muda. Então, para mim, esse é um ponto importante de engajamento também. Quando a gente fala de experiência do colaborador, se ele se sente visto, reconhecido, único, se sente parte, isso vai gerar uma conexão dele com essa organização completamente diferente. Achei muito bacana. Primeiro, assim, tem um conceito aqui que a Amanda trouxe e que pode passar batido se eu não reforçar. Reconhecimento, muita gente acha que reconhecimento é jogar confete no outro, é falar, pode ser trazer uma palavra de afirmação, falar algo positivo que você enxerga na performance ou em termos de atributo pessoal, mas reconhecimento é fazer o outro se sentir visto. E aí, né, quando você fala assim, puxa, isso dá trabalho, né? Dá trabalho fazer o outro se sentir visto, mas vale a pena. Por quê? Porque o outro vai querer me entregar a melhor versão. Ele vai se sentir, ao se sentir visto pelo gestor e pela organização, ele vai se sentir cuidado e isso impacta engajamento. Então, às vezes as pessoas perguntam, né? Como é que eu faço para motivar as pessoas? Você não tem como motivar as pessoas, mas você tem que criar um ambiente favorável para elas quererem entregar a melhor versão delas. Puxa, eu quero fazer isso porque essa organização enxerga, né? E às vezes são coisas muito simples, né? Quando você traz a questão do ter uma alimentação customizada, né? Eu sei porque a minha filha também teve desafios com alimentação e às vezes a gente ficava até emocionado quando falava assim, nossa, tem alguma coisa para comer que a gente pode comer, né? Que a família, ou que no caso da gente, né? Mas que você tá recebendo algo que alguém pensou em você, né? E eu fiquei muito curiosa para saber se essas informações customizadas ficam só para o RH ou se os líderes também têm. Depende do tipo de informação. Em algumas coisas, eu diria que hoje a maior parte ainda está na mão do RH, sim, para esse tipo de processo, eventos que a gente faz. Mas alguns elementos eu compartilho. Então agora, por exemplo, eu compartilhei a própria persona dos líderes ali, né, para eles também verem, entenderem um pouco do estilo e tudo mais. Então varia conforme o tema. Eu diria que alguns ainda, a gente tem uma minoria ainda que é disponibilizada de forma geral. A maior parte ainda está com a gente como área de recursos humanos. E me conta um pouco como que é a tua experiência em relação ao papel do líder nesse processo, porque experiência do colaborador não é responsabilidade do RH. Se for responsabilidade só do RH, a gente vai dançar sozinho na frente, né, da equipe. Então, qual é o papel do gestor nesse processo? De fato, você falou um ponto super importante, porque de nada adianta eu receber uma comida customizada e tal, mas no dia a dia o meu líder não me enxerga, não atua com o meu desenvolvimento, enfim, ou não vive os valores, né, que é um ponto que a gente estava trazendo. Então, de fato, o papel do líder, ele é muito fundamental, porque ele vai ser a representação dessa organização, dessa experiência, e aí ele precisa conhecer as pessoas do seu time. Isso é algo que a gente fala, assim, como um preceito básico. Pode parecer óbvio, mas nem sempre o líder cria espaço para conhecer o indivíduo para além do que ele está atuando em termos de tarefa, em termos de entrega. Quem é essa pessoa? O que ela faz? O que ela gosta? E até da questão de reconhecimento. O que para essa pessoa é mais interessante em termos de reconhecimento? Eu me lembro de uma experiência com a minha líder, que a gente estava com várias demandas acontecendo, o time mais cansado e tudo, e a gente tem reuniões de equipe. E aí ela comentou, bom, e agora? A gente tem ainda meia hora aqui da reunião de equipe e eu trabalho de forma remota. Ela falou assim, como um momento para vocês, reconhecendo também todo o trabalho, eu gostaria que vocês pegassem essa meia hora, saíssem da frente da tela e fossem para algum canto da casa de vocês que acalma, que vocês gostam, né? Vão ficar com os filhos, marido, pet, usem esse momento para vocês. Veja, isso não tem um custo, né, imbuído de eu preciso ter uma ação que vai impactar tanto no orçamento. É algo que ela pensou, ela entendeu o que fazia sentido para esse time, porque ela sabe que é um time que é muito família, que preza muito por esse momento de desconectar das telas e propiciou isso. Então, esse olhar do líder cuidadoso para entender o que faz sentido para cada membro do time, ajustar o estilo de comunicação, e inclusive tem outras práticas em que a gente tem um papel em conjunto com o líder e com o RH. Então, por exemplo, quando tem um colaborador que tem um filho, vai um kit para casa dessa pessoa, né? Enfim, com algumas coisas ali para o bebê. E geralmente quem tem essa informação de imediato é o líder.
que precisa também contribuir e trazer pra gente. Ou o líder também criar momentos como happy hour, online, para reconhecer, ou presencial, team building, a forma como eu trabalho carreira. Eu percebo muita gente falando de carreira só como, né, algo ascendente também. E a gente sabe que é impossível a gente conseguir trabalhar a carreira desse jeito, não existe. Então, também entender os motivadores daquele indivíduo em termos de carreira muda completamente a experiência. Então, são algumas formas que eu enxergo dessa relação da liderança impactando a experiência, além de lidar com erro. E se me permite, tem um exemplo que eu me lembrei. Eu lembro que quando eu entrei na organização, eu tive uma conversa com o CEO, porque inclusive como eu trabalho com liderança, era parte ali para eu entender um pouco das expectativas. E isso foi um exemplo tanto de experiência para mim do colaborador, de como eu me senti, quanto de cultura. Eu fiz uma pergunta para ele e ele me falou assim: Amanda, eu não sei. Qual que é a tua perspectiva como uma profissional que atua com desenvolvimento de líder? O que você traria sobre esse tema? E isso pode parecer simples, mas um CEO que abre sua vulnerabilidade para dizer que ele não sabe algo, ele está passando uma mensagem importante de que eu também posso dizer que eu não sei e que eu vou atrás dessa informação. E outra, ele me reconheceu como uma profissional especialista nesse tema. E eu conheço muitas áreas de RH em que essa especialidade ela não é tão vista, tão reconhecida. Qualificação, né? A qualificação, exatamente. Então isso para mim, de novo, fala da experiência, porque a forma como eu me senti vista de novo, porque ele entendeu ali a minha expertise, e também falou de cultura, de tá tudo bem falar que eu não sei, a gente não precisa fingir que a gente tem todas as respostas, que infelizmente às vezes acontece. E você trouxe um ponto que é importante a gente considerar, então, que quando a gente fala de organizações que entendem a importância da experiência do colaborador, nós estamos falando de líderes competentes no aspecto interpessoal, para não só cobrar resultado claro que é importante, mas também construir relacionamento com a equipe. E é isso que você fala assim, parece óbvio, parece simples, mas no dia a dia não é o que a gente vê, né? A gente vê que a maior dificuldade está muitas vezes na construção do relacionamento. E aí a construção do relacionamento, nós não estamos falando que ninguém tem que ser amigo de ninguém, mas que eu preciso construir algo entre nós em termos de interação e de confiança, e isso vai dar resultado, né? Sim. Então essa associação a gente precisa fazer, que ter uma liderança que olha para tarefa e relacionamento, isso gera resultado. E como é que você enxerga que isso impacta no senso de pertencimento das pessoas dentro da organização? Toda essa experiência do colaborador. Nossa, eu entendo que assim, é um dos fatores cruciais, porque se eu me sinto, como eu comentei, visto, reconhecido, aquilo faz sentido para mim, esse ambiente, eu também vou querer entregar mais, eu também vou querer fazer parte desse ambiente que me faz bem, que me faz sentir bem, e eu vou querer agregar para essa relação, de alguma forma. Então, aquilo acaba se tornando mais do que o meu momento das 8 às 18 ali, fixo, com o meu crachá, com um trabalho em si, mas isso torna-se uma conexão para além, uma conexão daquilo que faz sentido com, inclusive, o propósito das pessoas. A gente passa tantas horas dentro do ambiente de trabalho, certo? E a gente poder estar num ambiente em que essa experiência, ela de fato é diferenciada, isso muda completamente a minha relação, o meu desejo de fazer parte. E isso a gente pode ver hoje refletido, inclusive na minha organização atual, em índices altos de engajamento, em resultado de GPTW e outras coisas, do quanto a gente, inclusive, consegue reter mais as pessoas. A gente tem dados internos que mostram que a gente está acima de outras empresas do mesmo segmento em termos de retenção. Então isso também é um dado bem interessante que mostra o impacto no senso de pertencimento. Se essa pessoa se vê parte dessa organização, isso faz com que ela queira permanecer por mais tempo com a gente. Então a gente está falando aqui que impacta a experiência do colaborador, impacta, claro, na atração dessas pessoas, né? Porque
porque já desde o começo, muitas pessoas reportam isso, que se sentem impactadas já na entrada, né? Sim. Pela forma como a organização está recebendo e tal, e faz com que elas queiram ficar mais tempo. E num segmento que vocês estão de tecnologia, na verdade isso é um desafio para todas as empresas que precisam de mão de obra qualificada, né? Retenção é um fator de resultado de negócio também, né? Então, isso também é uma forma da gente enxergar quais são os resultados que o investimento de tempo e também financeiro, né, se dá quando você investe em experiência do colaborador. Obrigada, Amanda, por partilhar com a gente essas ideias, essa inspiração, e eu espero que você tenha se sentido inspirado e que possa aplicar no teu dia a dia organizacional e na sua equipe de trabalho.